João capítulo 16, nós vamos estudar esse texto e, à luz deste tema, as duas realidades. E você vai entender o que a gente quer dizer com isso ao longo da mensagem. Vamos ler o primeiro texto. Diz assim a palavra de Deus: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Deus eterno, esta é a tua palavra, palavra santa e poderosa. Eu creio na tua palavra. Eu creio, Senhor, que tudo que está escrito nas Escrituras é para edificação do teu povo. E é para ajudar as pessoas a compreenderem o teu amor e a experimentarem o teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, a termos o toque do Senhor, a revelação da tua palavra ao nosso coração. E aquilo, ó Deus, que eventualmente a gente possa dizer, eu já sei isso, eu já sei aquilo, a gente possa dizer, Senhor, como é que eu compartilho isso com os meus amigos? Seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. O contexto, o pano de fundo que a gente tem nesse texto, ou seja, os versos anteriores, nós começamos a ler a partir do versículo 7. Os dois versos anteriores dizem assim, Jesus falando com os discípulos disse, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Ou seja, Jesus estava num discurso importante. A partir ali do capítulo 14, ele está falando que ele iria embora. Ele está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, 14:1, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus está iniciando um discurso importante sobre a ida dele. A ida dele, ele vai morrer, ele vai para a cruz. Quando ele fala sobre isso, ele diz que a reação dos discípulos é uma reação de tristeza. Aí você vai dizer, meu pastor, não é normal? É normal, é claro que é normal. Só tem um problema. Quando essa tristeza se torna desesperança. Quando essa tristeza revela que a visão é limitada. E na verdade o que os discípulos estavam mostrando era a percepção que eles tinham a respeito de Jesus. Ah, o senhor está indo embora, o senhor vai embora, o senhor vai embora. Jesus disse assim, nenhum de vocês tem problema onde eu vou. Vocês só estão ficando tristes. Por quê? Porque vocês estão olhando só uma parte da história. Como a gente fala, um lado da moeda. Vamos dar uma olhada nisso? Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículo 12. Você pode ler comigo em voz alta? Diz assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Então veja que o que Jesus está falando. A primeira coisa que Jesus diz é que agora, ele está falando de um tempo e de um momento e de uma realidade. Agora vemos como um espelho. Aí ele diz, então veremos face a face. Esse então ele está falando de quê? Quando nós estivermos com o Senhor para sempre. Então ele está falando de uma outra realidade. A primeira realidade é uma realidade humana, natural. Essa é a realidade que a gente vive aqui. A segunda realidade é uma realidade espiritual completamente voltada para o relacionamento com o Senhor. Ele diz, agora eu conheço em parte. Mas então, quer dizer, naquele momento, naquele dia, eu conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, existem duas realidades espirituais
e que precisam ser entendidas. Uma é esse tempo, é esse momento, é essa vida que a gente vive aqui. E outra é uma vida espiritual. É uma vida espiritual que você só vai colher se você plantar nessa. Então aquela não é mais importante do que essa. Essa não é mais importante que aquela. Mas essa realidade, onde você está hoje, tudo que você faz aqui tem uma consequência no mundo espiritual. Tudo. Pense nisso. Vamos voltar para João. Jesus disse, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Então ele não está falando do agora, ele está falando da outra realidade. Está dizendo, convém-vos que eu vá. Agora ele diz, convém-vos. O que é convém-vos? Ninguém usa mais, ninguém fala assim, né? Convém para vocês. É importante para vocês que eu vá. Por que é importante para vocês que eu vá? Jesus disse, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou lhe enviarei. Então a importância da ida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus cumprir o seu propósito, tem a ver com algo importante para mim e para você. E ele vai mostrar para a gente como é que é isso. Ele diz, convém-vos que eu vá. Então ele está falando do sacrifício. E nós sabemos do sacrifício, da ressurreição e da ascensão de Jesus. E ele diz, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador, a palavra grega, parácletos. Parácletos é aquele que ajuda, aquele que intercede, aquele que encoraja, aquele que faz conexões. Advogado, é aquele que advoga a sua causa. Esse é o Parácletos, é o Consolador. Ele está falando de quem aqui? Você que conhece a Bíblia. De quem que ele está falando? Do Espírito Santo. Então ele diz, quando o Parácletos vier, ele vai convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu não sei quanto a você, eventualmente, você não tem essa dificuldade, mas esse texto sempre me trouxe dificuldade de compreensão, não de aceitação. Eu aceito a Bíblia sempre como ela é, mas compreender, eu digo que a pessoa só compreende quando ela consegue explicar. Você lê um texto desse aí, você fala assim, bom, amém, é verdade, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu entendo. Do pecado porque não crê em mim. Como é que é isso? Da justiça porque eu vou para o Pai. Que é a ligação, né? Esse texto sempre trouxe para mim um desejo de me aprofundar mais. E eu quero compartilhar com vocês as coisas que eu tenho aprendido. Primeira coisa que ele fala é do pecado. A palavra grega, hamartia, é errar o alvo. É se desviar de um código estabelecido. É desonrar, é perder a retidão, é não acertar aquilo que precisa ser acertado. A Bíblia fala em pecado e pecados. Vou ajudar você com essa facilidade de compreensão, esse recurso. Pecado no singular é uma natureza. A natureza humana pecaminosa. Pecados são as consequências desta natureza pecaminosa. O cometer pecados é da natureza pecaminosa. Pecado é uma natureza. Eu peco porque eu sou um pecador. Eu não me torno pecador porque eu peco. Não é jogo de palavras, não. Eu sou um pecador e por isso eu peco. Eu não me torno pecador quando eu peco. Porque tem gente que pensa assim, da segunda opção. Por quê? Porque a pessoa diz assim, eu não faço nada de errado, então eu não sou um pecador. Eu procuro andar certinho, então eu não sou pecador. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz assim, que nós nascemos em pecado.
Davi fala sobre isso no Salmo 58, diz: em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado, a minha natureza é uma natureza caída. Nós erramos. Não é porque a pessoa ela foi influenciada pela comunidade. Não, ela pecou porque ela quis pecar, porque ela aceitou um desejo do seu coração. É só ler Tiago. Tiago disse: quando a gente peca, ninguém diga eu fui tentado por Deus. Ele diz, porque Deus não pode tentar a ninguém. Deus não tenta. Cada um é atraído pela sua própria concupiscência, seu desejo forte. Essa palavra concupiscência quer dizer desejo ardente, desejo forte, concupiscência. Cada um é atraído pelo seu próprio engano, é o engano do seu próprio coração. E ele diz, é o pecado que nos leva à morte. É a prática do pecado e a vida em pecado e o coração pecaminoso é que nos leva à morte. No entanto, nesse texto em particular, Jesus disse assim: o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado porque não crê em mim. Quero que você pense comigo agora. Certo? Dá uma relaxada. Eu quero pensar com você um pouquinho. Quero meditar um pouquinho sobre a sociedade que a gente vive. Os tempos que nós estamos vivendo. É muito importante que nós vamos conversar. Quando Jesus diz, porque não crê em mim, a maioria das pessoas não se dá conta de que não crer em Cristo é pecado. O que Jesus está dizendo é, o Espírito Santo vai nos convencer, vai convencer o mundo do pecado porque não crê em Jesus. Aí você diz, mas peraí, pastor, não é a liberdade de cada pessoa? Cada um tem a liberdade, tem gente que quer acreditar, tem gente que não quer acreditar. Não é problema. É a liberdade de cada pessoa. Sem dúvida. Só tem uma coisa. A lei de Deus não muda porque as pessoas têm liberdade. Certo ou não? Por exemplo, a maior tragédia, na minha ótica, a maior tragédia no mundo, diária, ela não é reportada em notícias. É a maior tragédia na Terra. Ela não é reportada em notícias. Chama-se aborto. São milhões de bebês que não nascem por ano. Porque eles foram assassinados pela mamãe e pelo papai, que disseram que tem liberdade de escolha. Isso é a maior tragédia. Você fala assim, ai, gente, teve lá, caiu um prédio, morreram 4.000 pessoas. Não, claro, uma grande tragédia. 4.000 pessoas é uma grande tragédia. Morre 1 milhão de bebês, não é tragédia. Bebezinho que está sendo formado, me perdoe entrar em detalhes, bebezinhos que estão sendo formados e que são cutucados, cortados, picotados e aspirados. Mas é o direito da mãe. A mãe tem direito sobre o seu corpo? Ela tem direito sobre o seu corpo? Tem, claro que tem. Isso muda a lei de Deus? De que matar é pecado? Não. Ela só tem direito sobre o corpo dela. Então, ela quer morrer, morra. Mas ela não tem direito sobre o nenê, porque o nenê não lhe pertence. Você sabia disso? Os nossos filhos não nos pertencem? Está escrito na Bíblia. De quem são os nossos filhos? Os filhos são herança de quem? Se a herança veio de onde? Veio de Deus. Então eu não tenho direito de matar ninguém, nem uma pessoa que já nasceu e nem uma pessoa que não nasceu, porque também é pessoa. Certo, querido? Estão entendendo? Então a maioria das pessoas não se dá conta de que não crer em Cristo
é pecado. A lei de Deus não muda porque as pessoas têm direito de acreditar ou não acreditar. Segundo, rejeitar a salvação é se revoltar contra o único remédio existente na face da terra para resolver o problema do ser humano. E terceiro, a descrença abre caminho para ações contrárias à retidão. Em Lucas 18, versículo 8, leia comigo esse verso, é muito interessante. A parte B do versículo 8 diz assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Foi Jesus quem disse isso. Diz: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Eu não sei se você já leu, se você já ficou sabendo, se você já viu algum artigo, se você já está estudando sobre isso. Existe uma coisa hoje que se chama o crescimento dos nones. Sabe o que é? N-O-N-E-S, palavra em inglês, né? É o crescimento do non-Christian, non-religious, non-whatever. Então eles falam que é o crescimento dos não. Não isso, não aquilo, não aquilo. Ou seja, o número de pessoas que diz que não crê em Deus está aumentando vertiginosamente. O número de pessoas que estão dizendo que não acreditam na religião está crescendo vertiginosamente. O número de pessoas que está dizendo que é agnóstico, whatever, está crescendo vertiginosamente. Então é um crescimento muito intenso das pessoas que simplesmente estão rejeitando. A pergunta que Jesus faz é: quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Não é só o amor que esfria. As pessoas estão deixando de crer. Um segundo texto bíblico para meditação nossa está em Daniel 7:25, quando Daniel profeticamente fala do anticristo. Presta atenção. Proferirá, está falando do anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo. Não existe hoje um programa de comédia que não fale de Cristo e de Deus. Não existe hoje um stand-up comedy que não fale de Cristo e de Deus. Não existe hoje uma escola que os professores não falem mal de Cristo e de Deus. Você tem que tomar muito cuidado, você que é papai e mamãe, porque a gente fica aqui 1 hora com seu filho e ele fica horas e horas lá na escola aprendendo tudo o contrário. Que Deus não existe, que tudo isso é uma bobagem, que a Bíblia é um livro humano, que ela é nonsense, não tem, né? Eu estava lendo um artigo de 2007, de um articulista da Folha de São Paulo. Ele disse assim, graças a Deus, uma coisa absurda. Ele diz assim, que ele estava brincando com o nome de Deus. Ele falou assim: que bom que o ateísmo está crescendo, porque é uma maneira das pessoas reconhecerem a loucura que existe dentro da religião. A verdade, gente, é que as igrejas, como essa aqui, por exemplo, é um oásis nesse mundo seco. É um oásis. A verdade é essa. Então presta atenção. O anticristo vai proferir palavras contra o Altíssimo. Isso já está acontecendo, porque o espírito do anticristo já está no mundo, diz a Bíblia. Magoará os santos do Altíssimo. Ofensas ao povo de Deus. E cuidará em mudar os tempos e as leis. O que é mudar os tempos? Mudar as culturas. O que antes era ruim, hoje não é. No Canadá, as pessoas podem fazer aborto, as mulheres podem fazer aborto e não precisa explicar por quê. É pago pelo governo. Mas não sempre foi assim. Na década de 50 e 60 não era assim. Era proibido, era crime fazer aborto. Hoje pode. E o governo paga. A mudança de tempos e leis é um espírito do anticristo. Lembra quando eu estava dizendo de uma igreja que rejeitava
o casamento homossexual, rejeitava a ordenação de homossexuais, etc. Hoje ela aceita e incentiva. Por que essa mudança está sendo tão intensa? Porque existe um espírito do anticristo. Existe o espírito do anticristo nesse mundo. Por que as pessoas falam tanto em certas questões que antes eram proibidas e hoje está na televisão, nas novelas, nos noticiários, nos filmes e etc. Porque há uma articulação satânica. Ah, pastor, você está viajando. Eu vou te mostrar. Biblicamente, o que é que o diabo faz? Há uma articulação satânica. De falar, até o momento em que você começa a achar normal. Na verdade, qual é o problema, gente? É ou não é? Outro dia eu vi um pastor dizendo assim: eu sou a favor de que os gays partilhem a herança. Eu não sei qual é o teu nome jurídico para isso, eu não sei exatamente. Que eles partilhem a herança, que eles já moram juntos e que eles tenham os direitos. União civil, que eles tenham direitos. Aí você para para pensar e fala assim: é justo, pô. Não é? Dois caras lá moram juntos há 20 anos, aí morre um, construíram uma vida juntos, compraram apartamento, compraram um monte de coisa juntos, aí morre um, tem que mandar tudo para outra família, porque o outro cara lá não tem direito nenhum. É justo. É justo. Logicamente é justo. Mas o que vem atrelado a isso? Aceitação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Deu para entender? É assim, a gente sempre vai partir de alguma coisa justa. Mas é porque esse assunto, antigamente ninguém falava sobre isso, mas agora se fala. Chega um momento em que se torna normal, se torna absolutamente tranquilo se falar sobre isso. Esse é um assunto, viu, gente? Imagine quantos tem. Hoje, no mundo, existe um movimento, eu não sei se é um movimento, uma tendência, uma era, uma época, que se chama pós-cristianismo. Então, isso na Europa é muito forte. Aqui também é muito forte. Mas na Europa é mais forte do que aqui. O que é o pós-cristianismo? Pós-cristianismo é o seguinte: igreja é irrelevante. Deus não existe. Nós não precisamos dessa bobagem. Nós já passamos disso. Nós somos inteligentes e cultos. Nós não precisamos de Deus e nem da Bíblia, desse livro cheio de assassinatos e de sangue. O pós-cristianismo está crescendo cada vez mais, e aquilo que você enfrenta hoje na sociedade onde nós estamos aqui em Montreal é exatamente o pós-cristianismo. Certo? Eu vou andando por essa cidade e vou olhando um prédio e digo: olha que templo lindo, né? Um templo católico, seja, templo bonito, né? Aí você olha embaixo, o que é? Museu. Olha embaixo, o que é? Ginástica, apartamento, coisas, né? Museu não é coisa do governo, e assim por diante. Quer dizer, é uma forma das pessoas dizerem: nós não queremos nem quebrar esse prédio e nem modificá-lo, nós queremos mostrar que ele é irrelevante, que a igreja morreu e que Deus não existe. Então existem equívocos na minha ótica, e eu vou passar para vocês o que eu penso. O primeiro equívoco é que há uma confusão entre Cristo e instituição religiosa neste movimento pós-cristão. Ou seja, para eles, Deus, Cristo, Espírito Santo e igreja, tudo é uma coisa. Então, quando eles olham para a igreja, instituição religiosa, e olham os defeitos da instituição, porque toda instituição religiosa tem seus defeitos, eles dizem: isso é um absurdo. Segundo, eles confundem a fé em Cristo com fatos históricos desprezíveis, como a Inquisição, por exemplo. É só você conversar com um ateu, ele vai falar da Inquisição.
Você veja o que a Inquisição fez. Veja como que a Inquisição levou pessoas inocentes à fogueira, chamando de bruxa. Veja como que a Inquisição isso, a Inquisição daquilo, e não sei o que, não sei o que. Qualquer pessoa de bem e qualquer cristão inteligente abomina a Inquisição. Ou qualquer movimento radical, violento, em nome de Deus. É óbvio, porque não é isso que o Senhor nos ensina e nem o que Jesus nos ensina. Não é verdade? Mas há uma confusão. Então, na discussão, eles entram com esse assunto. Outra coisa, há uma discussão e um rebelar-se, ou seja, discutem o que não conhecem e se rebelam contra o que não conhecem. Eu estava conversando com uma pessoa e disse assim para mim: você conhece física quântica? Eu não tenho a mínima ideia do que você está falando. Você acha que eu vou discutir física quântica? Aí começou a falar um monte de coisa, não sei o que, mostrou um vídeo para mim, e tal. Eu falei, pô, legal, bacana. Agora eu tenho uma noção assim, quem sabe passei de 0 a 0,0005% do conhecimento de física quântica. Você acha que eu sou louco de discutir física quântica? Mas quem nunca leu a Bíblia, quem não conhece as Escrituras e nunca experimentou Jesus na sua vida, discute Deus com a maior facilidade. Esse é o espírito do anticristo. As pessoas tinham que ser um pouco mais honestas. Quarto, não há consciência sobre vida espiritual no pós-cristianismo. O humanismo não pressupõe nada além do natural. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o humanismo só vê o seu próprio umbigo. O homem é o centro de todas as coisas, então tudo aquilo que o mundo gira em torno do ser humano. Como não existe mundo espiritual, como é que eu vou discutir Deus? Meu próximo ponto. Deus não é discutido, ou melhor, ele não existe na cabeça desse pessoal porque eles não acreditam em espírito. Deus é espírito, disse Jesus. Ora, se não existe mundo espiritual, não existe reino espiritual, não existe o espírito do próprio homem, igual um amigo uma vez disse para mim: quando eu morrer, virarei adubo. Eu olhei para ele e falei assim: que vida desgraçada. Viver a vida inteira para virar adubo. Falei, não tem propósito isso. Um ser inteligente como o homem, como a mulher, virar adubo. Qual que é o objetivo da sua vida? Virar adubo. Logo, discutir fé para esse pessoal é insanidade. E falar de religião é falar da escravidão dos pensamentos e da razão. Por que eu estou falando isso? Presta atenção aqui. Você vai dizer assim, pastor, você já sabe, pastor. Vocês deviam anotar essas coisas para conversar com seus amigos, gente. Porque a razão do cristão estar aqui e não ter ido para o céu ainda é porque Deus nos deu uma missão. E se essa missão não é cumprida, a culpa é minha, a culpa é sua. É só você ler o que está escrito lá no livro, no Antigo Testamento, quando o Senhor fala sobre o atalaia. Lembra do atalaia? O que é atalaia? Atalaia era o cara que ficava na torre de vigia. O que era a torre de vigia? As cidades eram fortificadas e tinha uma torre. Essa torre, ficava uma pessoa lá em cima fazendo o que lá em cima? Olhando para ver se o inimigo vinha. Olhando para ver se tinha o exército chegando, o que estava acontecendo. O cara ali era o atalaia. Então o que ele fazia? Ele avisava. Vem vindo o inimigo, feche os portões. Não é assim? E o Senhor disse assim para o profeta: você é atalaia. Se você sabe que alguém vai morrer e não avisa, a culpa é sua. A pessoa morre nos seus delitos, nos seus pecados, mas o sangue daquela pessoa eu vou cobrar da sua mão. Por quê? Porque você sabia e não avisou. Nós estamos vivendo num mundo, gente, cada vez mais difícil de se crer, das pessoas crerem em Deus. Cada vez mais difícil. Quando eu falo no mundo, eu estou falando no mundo. Eu não estou falando do Canadá. Estou falando no mundo.
Ainda a gente tem um avivamento espiritual cristão forte, sabe aonde? África e Ásia. Você vai dizer, não, pastor, o Brasil. O Brasil está começando a fazer a curva para a morte. Sabe por quê? Porque as pessoas estão perdendo a esperança. Sabe por que estão perdendo a esperança? Porque a mensagem que se prega é a mensagem humanista. Não é espiritual, é uma mensagem humanista. Venha para a minha igreja que você vai ficar rico. Venha para a minha igreja que você vai ter carro. Venha para a minha igreja que você vai ter isso, vai ter aquilo. É prosperidade pura. Aí o cara não tem, porque prosperidade, sabe como é que vem? Eu vou dar uma receita de prosperidade para você. Acorde bem cedo, trabalhe bastante. E peça muito a Jesus que te dê saúde e que abençoe os seus caminhos e que você seja muito honesto na sua vida. Aí é uma prosperidade gloriosa. Agora, ficar com a barriga para cima, não fazer nada e ficar indo para a igreja, enchendo de dinheiro a igreja, e a igreja enchendo de mármore os prédios, mármores, granitos e elevadores impressionantes, e comprando avião para os pastores, sabe o que vai acontecer? Escrevam o que eu estou falando. O que vai acontecer daqui a alguns anos no Brasil é um esvaziamento das igrejas, porque as pessoas entram em declínio, em total frustração com as coisas que elas veem, e elas ficam tão frustradas, mas tão frustradas, que elas dizem, para que acreditar? Eu fui enganado. E aí vem o movimento pós-cristão. Então nós estamos na curva. É uma curva descendente. Triste demais isso, né? Pastor, eu queria uma mensagem mais para cima. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não conhece as Escrituras, para poder saber como conviver nesse mundo difícil, você não sobrevive. Então, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. O pecado de não crer em Cristo. Amém? Segunda coisa que Jesus diz é, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo da justiça. Da justiça porque eu vou para o meu Pai. O ir para o Pai inclui 3 aspectos. Para ele ir, ele tinha que morrer, mas ele poderia morrer e não ressuscitar? Não. Por quê? Porque senão não estaria completa a obra da salvação. Então ele tinha que morrer, ressuscitar e depois tinha que subir ao céu. Então esses 3 aspectos têm que mostrar para a gente alguma coisa. Então veja, o Espírito Santo, disse Jesus, vai nos convencer da justiça porque essas 3 coisas vão acontecer. Presta atenção nesse texto em Lucas 23. Já era quase a hora sexta. Vocês sabem que horas que é a hora sexta? Começa a contar às 6 da manhã. Que horas que é? Meio-dia. Já era quase meio-dia e escurecendo-se o sol. Meio-dia escurece o sol? Não, isso é na morte de Cristo. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até às 3 da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, centurião quem era? Era uma pessoa, era um comandante de uma parte do exército romano. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Quem convenceu ele? O Espírito Santo. Percebeu? Na morte de Jesus, vem o convencimento do Espírito Santo. Primeiro. Segundo, na ressurreição. 2 discípulos estão a caminho de Emaús, fugindo de Jerusalém. Jesus morreu, eles estão frustrados. Vem todo um discurso importante em Lucas 24. E aí então Jesus está com eles, aparece ao lado deles, começa a conversar com eles. Eles não reconhecem que era Jesus. Somente quando eles chegam a uma casa, eles convidam Jesus para cear. E Jesus, quando pega o pão, dá graças, e na hora que Jesus dá graças, eles reconhecem que era Jesus, e Jesus desaparece, e eles então dizem isso aqui.
Porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Olha aqui para mim, presta atenção que eu vou te falar. O Espírito Santo nos convence, mas é preciso que você abra o seu coração para ser convencido. Porque teimosia e cabeça fechada só levam ao sofrimento. Está entendendo? Eu já vi muita gente que assim se rebela contra a verdade de Cristo. Esses discípulos se rebelaram? Não. Eles experimentaram aquele toque de Deus, aquela presença de Jesus, e eles disseram, gente, vamos voltar. Eles voltaram na mesma hora para Jerusalém. Já era noite. Voltaram na mesma hora para fazer a declaração de fé. Jesus Cristo ressuscitou e apareceu a Simão. E a ascensão? Jesus sobe ao céu. Em Atos 1, a partir do verso 9, diz assim, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles, os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Jesus tinha que ir para que as pessoas fossem convencidas da justiça de Deus. Justiça tem a ver com vontade de Deus. A justiça fala da retidão, a justiça fala daquilo que é determinado. O pecado é quebrar a justiça. Eu erro o alvo quando eu erro a justiça de Deus. A justiça de Deus é apresentada a mim pelo Espírito Santo em 3 momentos das Escrituras: na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e na ascensão de Jesus. É o Espírito Santo quem nos convence da justiça. Terceiro, Jesus diz, porque o Espírito Santo, quando vier, ele convencerá o mundo da justiça e do juízo, do pecado, quando ele vier, convencerá o mundo do juízo, e aí ele diz, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 3 aspectos interessantes aqui para a gente começar a entender esse texto. O primeiro aspecto é que Jesus introduz um outro personagem na história, o diabo. Gente, se o povo não acredita em Deus, você acha que acredita no diabo? Mas Jesus introduz essa figura. Segunda questão é que novamente ele nos leva a olhar para o mundo espiritual e não natural, porque onde é que está esse espírito? É um espírito. Você já percebeu por que é que o inimigo, e eu vou mostrar para vocês no versículo, por que é que o inimigo quer que as pessoas permaneçam humanistas? Porque se elas permanecerem humanistas, elas não reconhecem o mundo espiritual. Se elas não reconhecem o mundo espiritual, elas não têm nada a ver com Deus, e o diabo pode fazer o que quiser. Terceiro lugar, Jesus esclarece que o diabo é o príncipe deste mundo. Então vejam o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que é que o diabo faz, gente? Cega. Cega o quê? Entendimento sobre o quê? Está escrito lá. O entendimento para que não lhes resplandeça a luz do quê? Do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que é que o diabo quer que as pessoas tenham? Cegueira espiritual. Então, por isso que quando você conversa com um ateu, ou uma pessoa assim muito resistente, a discussão ela é quase que inócua. Ela não vai funcionar, ela não tem poder a discussão. Por quê? Porque a pessoa está cega. O que você tem que fazer?
Orar para quê? Para que os olhos se abram. Quem lembra um versículo que a Bíblia fala que tem que orar para abrir os olhos? Jesus falando com o apóstolo Paulo contando sobre o testemunho dele, ele disse assim, que Jesus disse assim para ele: envio-te para lhes abrires os olhos, das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Veja, envio-te para lhes abrires os olhos, das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás para Deus. Conversão é uma ação espiritual e uma ação do amor de Deus. Conversão não é discussão, não é gritaria. Na Inglaterra é muito comum o parlamento, né? Aqui no Canadá, por força também dessa influência, você vê, quando você vê no parlamento os políticos discutindo, eles ficam quietinhos. Você já viu isso, né? No Brasil, um político abre a boca e todos estão conversando. Ninguém liga para absolutamente nada e ninguém. Eu nunca vi uma bagunça tão grande quanto é a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa e etc. Não existe bagunça maior. Ninguém presta atenção em nada, né? A pessoa só continua falando porque está gravando. Falando sério. Ninguém se interessa por nada. Você tem que falar. Aqui, essa visão de parlamento é uma visão muito respeitada. Então você já viu que um fala, aí fala, às vezes acusa o outro lado, né? Todo mundo quietinho, ninguém falou nada. Aí daqui a pouco o outro, aí eles batem palmas, não bate na mesa, faz uma barulheira, aí depois o outro fala. Vocês já viram isso? Isso é uma prática que vem muito do parlamento inglês. E na Inglaterra existe um costume das pessoas irem à praça e aí então assim, um cristão fala sobre o cristianismo, um muçulmano fala sobre o islamismo, um ateu fala sobre o ateísmo, e eles ficam ouvindo. E eu fico pensando quanto que isso reflete em conversões, né? Porque é discussão. Se não houver uma ação do Espírito Santo, as pessoas não têm os olhos abertos, o olho fica fechado, a pessoa está cega. Efésios capítulo 2 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo deixa claro que existe uma força espiritual que comanda esse mundo. Ora, Jesus chamou o diabo de príncipe deste mundo, né? É por isso que você tem que orar pelos seus filhos quando eles vão para a escola. Vocês têm que mantê-los em oração. Por quê? Porque a escola não é um ambiente espiritual. A escola não é um ambiente de proteção espiritual. Ninguém vai proteger espiritualmente seus filhos na escola, a não ser o próprio Espírito Santo. Por isso a igreja tem que orar. Por isso a gente tem que orar pelos nossos filhos. Clamar a Deus por eles. Protegê-los espiritualmente. Proteger suas mentes. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu vou falar. O filho vai para a escola, aí um dia ele volta com uma prática que você não ensinou, com um discurso que você nunca falou, falando palavras que você nunca falou dentro de casa. Ele volta. Por quê? Porque lá é um ambiente assim, um ambiente perdidão. Certo ou não, queridos? Vocês não enxergam assim? No trabalho não é assim? Por isso você tem que orar no trabalho. Você vai entrar num ambiente de trabalho, você ora e diz assim: Jesus querido, eu vou entrar agora. Aqui ó, está a porta. Vem comigo, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. Ou seja, você tem que orar só quando você está na igreja. Eu vou falar uma heresia aqui. Na igreja é onde você ora menos. Porque aqui tem um monte de gente orando por você. Não que você deva orar menos, tá? Mas você ora mesmo, porque você está sentindo a proteção do Espírito Santo nesse lugar.
Alguém já mandou os demônios embora daqui desse prédio? E a gente faz isso sempre. Eu faço isso sempre, todo culto. Todo culto eu expulso os demônios. Você vai falar, pastor, isso é a igreja de Jesus. Esse prédio? Isso aqui é prédio. Isso aqui é prédio. Certo? Prédio não é espiritual. Existem lutas espirituais. Tem que orar pelo seu marido quando ele sai de casa, orar pela sua esposa quando sai de casa, pedindo a proteção de Jesus. Senhor, cubra esta vida com a tua proteção em nome de Cristo. Porque a luta é grande, gente, mas é uma luta terrível. Sabe por que é uma luta terrível? Porque quando você luta contra um inimigo que você vê, é uma coisa. Certo ou não? Você está com a gripe, você vai lá atrás de remédio, né? Você vê o que está acontecendo, você sente os sintomas. Tem uma pessoa que se levanta no trabalho contra você. Começa a falar mal de você, não sei o quê, cria um monte de problema para você, não sei o quê. Você sabe, então você vai lá, se defende, ou fala, etc, certo? Porque você está vendo o inimigo. E agora, como você luta contra os demônios que você não vê? Eu vou dizer uma coisa para vocês, se não fossem os anjos do Senhor que recebem ordem direta de Jesus para nos abençoar, para nos proteger, ai, Jesus misericórdia, a gente estava perdido. Que a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Continuando a entender esse texto, ao dizer que o diabo já está julgado, Jesus apresenta a realidade de que existe um juiz e de que esse juiz é soberanamente superior ao príncipe deste mundo. Glória a Deus. Ele diz, o Espírito Santo vai convencer vocês do juízo, por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Alguém julgou. Então não tenha medo do diabo. Tem gente que fala assim, pastor, eu não vou nem te falar. Eu já vi cristão dizer assim para mim, pastor, olha, o Di... Para mim isso é intimidade. Né? Eu falo, quem? Você está falando de quem? Do cão, do não sei quem. Porque tem medo de falar a palavra diabo. Diabo é uma palavra grega, que quer dizer acusador. Satanás é uma palavra hebraica, que quer dizer adversário, inimigo. Certo? Então em hebraico, falar inimigo é Satanás. Então, você não tem que ter medo do diabo, sabe por quê? Porque há um Deus Todo-Poderoso que já o julgou. O príncipe deste mundo já está julgado. E o Senhor diz, o Espírito Santo vai convencer vocês disso. Isso posto, todos os que seguirem o diabo ou o príncipe deste mundo terão o mesmo destino que ele já tem hoje. Por que a gente ora para as pessoas se converterem? Para encher a igreja? Se esse é o teu pensamento, eu vou te dizer, você é o pior, mais pobre da terra. A gente ora para as pessoas se converterem porque sem Cristo elas irão para o inferno. Elas irão para onde o diabo está. Porque o diabo já foi julgado. Alguém disse assim, como Deus misericordioso e amoroso vai mandar alguém para o inferno? Eu sempre respondo, nunca Deus vai mandar ninguém para o inferno. As pessoas vão sozinhas. Porque optaram por rejeitar ativamente e se rebelarem contra o Filho de Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do juízo. Qual que é a solução que a gente tem, gente? Vamos ler juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você entenda esse gráfico que eu fiz. Porque Deus, há um Deus, tudo começa aqui. Se é igual o primeiro versículo da Bíblia. O que diz o primeiro versículo da Bíblia? No princípio criou Deus. Sem Deus não cria. Sem Deus não vai nem ter salvação. Então se uma pessoa não crê em Deus, acabou tudo. No princípio, Deus. Ele amou, é a razão. O mundo é o alvo. De tal maneira, é a intensidade do amor. Que deu, é a ação do amor. O seu Filho unigênito é a dádiva ao mundo.
Para que? É o propósito do amor. Qualquer pessoa, é o convite. Que nele crê, só Jesus é o caminho. Não pereça, é a realidade sem Cristo. Mas tem a vida eterna, é a realidade com Cristo. Que o Senhor nos dê graça e força para sermos profetas do Senhor numa terra seca, árida e difícil. Vamos orar.